Bom dia! Deus abençoe seu dia. Este é o nosso primeiro café, hein? Então levanta, pega o seu café e pega a sua Bíblia e vem conosco. Bom dia! Que Deus abençoe vocês. Domingo, primeiro dia da semana e dia de café. Glória a Deus! Glória a Deus! Levanta! Glória a Deus, autoridade espiritual hoje do nosso café. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não tem problema, música, não tem problema. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. 10 de novembro de 2024, novembro de liberações. Glória a Deus. E recado, seja forte e corajosa, que Deus abençoe vocês. Bom dia, chama mais pessoas, estamos aí no ar, com o nosso primeiro café. Ele já existe há quase 3 anos. Dezembro é aniversário do café. 5 de dezembro, o café faz 3 aninhos. A autoridade espiritual. I speak Jesus. Eu digo Jesus. Nesse nome é poder, a cura. Glória a Deus. Compartilha essa live. Pega o seu café e a sua Bíblia e bora começar, hein? Vamos chamar mais pessoas. Para quem vai entrando, o café ele ocorre a cada quinzena, 2 vezes ao mês. Se Deus quiser, para o próximo ano teremos o Daily com Deus. Bom dia, minha linda, Deus abençoe você. Você é nova por aqui, que Deus te abençoe. Gente, cadê essa música? Não tem problema. Hoje a música não quer tocar? É isso, não tem problema. Vamos ao que interessa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Vamos ver. Última tentativa dessa música. Sempre tem novidades, né? Ao vivo, tudo. Pode acontecer, mas em nome de Jesus. Vai parar. Em nome de Jesus. Vai parar. Em nome de Jesus. Tentei em inglês, vamos em português, não tem problema. O importante é que Jesus está aqui e onde Deus está, o mal tem que sair. E hoje é a autoridade espiritual. Deus colocou no meu coração. E eu quero que vocês entendam que no nome de Jesus, tudo acontece no nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse louvor é lindo. Vamos ver se ele toca. Vamos ouvindo esse louvor. Agora em português. É isso, gente. Glória a Deus por isso. Enquanto a gente começa ouvindo esse louvor, o que aconteceu aqui? Bom, se a música não quer tocar, não sei o que está acontecendo aqui. Vamos ver aqui. Pela última vez, o sangue de Jesus tem poder. E hoje Deus me deu essa palavra de autoridade espiritual. Será que você está usando dessa autoridade espiritual que Deus te deu, ou você está negligenciando? Porque tudo tem um processo. Amo Jesus.
me és vida, teu nome é vida, teu nome é destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Deus, o nome de Jesus é poderoso. Nós temos que usar o nome de Jesus e falar por aí, em todos os lugares. Ele cura a depressão, a ansiedade, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, entra conosco nessa manhã e flua sobre nós, em nome de Jesus, Pai, porque nós clamamos por Jesus, 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 Jesus. Aleluia, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Aleluia, aleluia, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Aleluia, Jesus. Vem incendiar. Nós temos que gritar o nome do Senhor por todos os lugares que a gente passar, porque Ele é cura, porque Ele é vida. Mas isso tem um princípio, que hoje nós vamos entender esse princípio, que Deus quer que nós entendamos e que nós resgatemos em nome de Jesus. Então vamos começar. Nós temos que clamar pelo nome santo do Senhor Jesus. Depois vocês ouçam essa música, gente, que fala sobre eu chamo por Jesus. I speak Jesus, né? Eu falo Jesus. E como estamos aqui hoje no nosso primeiro café, o primeiro café de novembro de liberações. E Deus me trouxe essa palavra de autoridade espiritual numa devocional que eu tive ainda esse ano. E foi muito forte o que Deus falou ao meu coração sobre autoridade espiritual. Bom dia, bom dia. E a gente pensa que todo mundo tem autoridade espiritual. Não. Na verdade, nem todos têm autoridade espiritual. Nós tínhamos. Mas bom dia, como está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem também veio a redenção. Então, quando eu chamo por Jesus, Ele me dá novamente a minha identidade. Ele me dá novamente a autoridade que um dia foi perdida lá no Éden. Então eu quero hoje trazer para vocês o que Deus ministrou ao meu coração no dia 1º de novembro, sobre Gênesis 2 e há meses, lá em Marcos 9, sobre a autoridade que o Senhor nos dá. E se hoje você não tem essa autoridade espiritual, Deus quer te dar. Então nós vamos orar e vamos começar, amém? Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa manhã. Por esse, Pai, dia 10 de novembro de 2024, domingo, primeiro dia da semana. Senhor, fala conosco, ministra nossos corações e derrama sobre nós dia após dia unção dobrada, Pai, autoridade espiritual para que possamos avançar, Pai, e vencer todos os desafios com a Tua força, com a Tua sabedoria, porque sabemos que o Senhor aqui vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos e quebrando as portas de bronze. Te agradecemos por esse dia, por essa manhã, por esse domingo, por esse café, por esse momento, por tudo que estamos fazendo, porque tudo é consagrado a Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Fala conosco, abre os corações, abre as mentes e ministra. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém. Bom dia, Deus abençoe vocês. E bora lá, gente. Autoridade espiritual. Olha o que Deus fala para nós lá em Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus falou bem claro aqui, domine ele. Quem é ele? Deus criou o homem no sexto dia da criação. Deus criou o homem. Então o número 6 também simboliza a autoridade, porque no sexto dia Deus criou o homem. E disse para todos os seres viventes, frutifiquem, multipliquem. Eu tenho falado aqui com vocês em outras semanas no café sobre que nosso Deus é um Deus farto, é um Deus fértil.
Se você não acompanhou os outros cafés de outubro, volta setembro, porque nosso Deus é um Deus farto, próspero, abundante. E se porventura acontecer na sua vida um momento de sequidão, de escassez, você tem que rever, saber se isso é a mão de Deus te chamando a atenção para algo, te aperfeiçoando, ou se é algo do mal mesmo, que está querendo te confundir e acabar com a sua vida. Porque Deus usa as situações para falar conosco, para nos trabalhar, porque Ele é Pai e Ele sabe o que faz. Então nós vamos ter esse discernimento espiritual. Mas desde Gênesis, desde a criação do mundo, Deus é e fala, frutifiquem. E Deus criou o homem, né? Aqui o homem, como eu coloquei nesse estudo, nessa palavra de hoje, o homem, eu enxergo de duas maneiras, como a raça, né? Homem, animais, né? E também como gênero, homem e mulher. Então aqui Deus me trouxe uma visão muito linda, que Ele me deu esse entendimento agora no dia 2, agora no dia 1. E tudo inicia em Gênesis 1:26, com a criação do homem. E Ele criou de fato o homem, e não a mulher. A primeira criação foi o homem, depois veio a mulher. Então aqui Deus fala, Deus deu para o homem, para a raça humana, né? Se assim eu posso falar raça humana, que ele tinha o poder de dominar e de zelar pela terra. Agora acompanha comigo Gênesis 2. No 1:26 foi a criação, certo? Deus deu o poder, o domínio sobre toda a terra, certo? Agora, em Gênesis 2:6, o que Deus fala para nós? A origem da humanidade. Então, aqui Deus está recapitulando toda essa criação. No 2:6 fala, todavia brotava água da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então Deus criou ali a raça humana, né? E também criou o homem e mulher. Então Deus tem toda uma linha de trabalho, uma linha de processo. Ele criou primeiramente os animais, tudo, e por fim o homem. E isso me chama a atenção, porque ele deu, depois de ele ter criado tudo, ele falou, tá faltando alguém aqui, alguém semelhante a mim. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então quando eu faço mal para mim, para o meu físico ou para o meu próximo, eu estou desamando a Deus, estou desrespeitando a Deus. E Deus colocou autoridade sobre o homem e sobre o homem a raça humana, de dominar a terra, de ser zelador da terra, de cuidar da terra, de trabalhar na terra. Isso é muito forte. Porque será que nós estamos cuidando daquilo que Deus tem nos trazido? De fato? Será que nós estamos cuidando de tudo que Deus tem trazido para nós? Será que nós estamos sendo zeladores? É uma pergunta que Deus quer que nós hoje reflitamos sobre a autoridade espiritual. E Ele deu esse poder ao homem lá no jardim do Éden, lá na criação. Deus fez tudo perfeito, Ele é processual, Ele é organizado, Ele é detalhista. Então quando você se olha no espelho, você vê a imagem de Deus. Quando você olha para uma pessoa, você vê a imagem de Deus. E quando você olha para o seu redor, você vê a criação de Deus. E será que você está cuidando de onde você vive? Você está zelando por você, pelo seu próximo? Você está amando? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o próximo está dentro de casa, está ao nosso redor. E amar é amar a Deus. Nem sequer o meu próximo. Ah, eu amo a Deus. Tá, você ama o seu próximo? Porque você vê, você tem que amá-lo. E Deus que você não vê. Então, às vezes a gente se confunde porque a gente diz que é. Porque falar, todo mundo pode falar. Mas agora viver, de fato, é diferente. Então, Deus me trouxe a atenção sobre isso. Que Deus deu autoridade para o homem ali no Jardim do Éden. Que Ele deu autoridade para governar a terra, para fazer zeladoria de tudo aquilo. Mas
por um descuido, por uma escolha, pela curiosidade, né? Se deixou perder essa autoridade, como fosse uma chave. Olha só, mas hoje Deus te traz de volta essa chave, em nome de Jesus, amém? Então, eu vi e entendi sobre essa linha de criação que Deus fez. Homem enquanto raça, perante os animais, ser vivente, homem, raça humana, e também como sexo, homem e mulher. Então, a Bíblia, ela é linda, ela é perfeita. Deus não deixa para nós nunca dúvida. O que Ele fala, Ele fala. Ele é um Deus criativo, processual. Então, Ele fez essa ordem de criação. E aí, da costela do homem veio a mulher. Mas aonde que eu quero que vocês entendam que nada é por acaso. Às vezes a gente pensa assim, é por acaso. Não, não é nada por acaso. Deus tem uma linha de trabalho, Ele é didático, Ele é pedagógico, Ele é estratégico. Eu sempre falo isso para as meninas do Comunique, você fala aqui no Instagram, que Deus, Ele é sábio e nós temos que sempre aprender com Ele, tudo. Aprender com Deus, tudo. Porque a gente se julga muito inteligente, mas a inteligência vem dele, a sabedoria vem dele, e quanto mais eu caminho com Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais ele me faz sábia e inteligente, porque é mistério conhecer os mistérios de Deus. Então, fixa bem, Deus deu domínio ao homem sobre a terra, Deus deu poder de zeladoria, deu a chave, ó, tá aqui, ó. Usufrua da terra, usufrua, aproveita e cuide dela para mim. E também nesse sentido, quando eu enxerguei por 2 viés, que foi muito lindo, que Deus me fez entender essa semana, é que Deus fala também em todo Gênesis 2 sobre o casamento. Casamento homem e mulher e casamento a noiva, que somos nós, a noiva de Cristo, e Cristo, que é Jesus. Então, em toda a Bíblia, Deus sempre vai dar para você uma visão perfeita, porque a Bíblia é a inspiração do Espírito Santo de Deus, que homens escreveram a Bíblia. Então, quando eu li ali, eu vi o sentido do casamento. Em Gênesis 2 está todo o casamento de um homem e de uma mulher. Toda a base, a estrutura, mas também diz sobre o noivo, que é Cristo, e a noiva, que sou eu e você, a igreja. Mas eu quero trazer aqui nesse aspecto, homem e mulher, casamento também. Porque quando o homem não assume o lugar que Deus trouxe para ele, como esposo, chefe daquela casa, chefe daquela tribo, as coisas ficam ruins. Mas cada um de nós tem a sua tarefa dentro de um lar, dentro de um sistema. Então, presta atenção. Então, ao longo disso, eu também enxerguei casamento. Mas você vai falar para mim, o que tem a ver autoridade espiritual, casamento, Jesus? Eu vou te explicar. Fica aqui, você vai entender como é mistério. Então, a mulher, lá em Gênesis, a mulher, ela foi feita como auxiliadora e correspondente do homem. Então, o homem e a mulher. Homem tem a sua função e a mulher tem a sua função. A mulher é auxiliadora, ela é correspondente. Eles têm que caminhar lado a lado e Cristo sobre eles. Olha só que lindo, gente. É um triângulo. Cristo em cima e cada um assim, ó, lado a lado. Casamento entre homem e mulher. Cristo na ponta e ó, um triângulo, homem e mulher. Foi isso que Deus me deu. Só que às vezes a gente esquece, a gente inverte, muda as polaridades. E hoje acabou essas mudanças de polaridade, porque Deus tem que estar sobre nós. E homem e mulher tem que estar ali, caminhando lado a lado, e Deus sobre eles. Então foi essa visão que eu tive no casamento humano. No casamento espiritual, nós somos a igreja de Cristo, e Cristo é o noivo. Bom dia! Cristo é o noivo. E nós temos que estar sob a autoridade do Senhor para caminharmos. Temos que estar em submissão ao Espírito Santo de Deus. Uma coisa está atrelada à outra. Se eu sou submissa ao Senhor, eu vou honrar os princípios.
Se eu sou submetida ao Senhor, eu vou honrar os princípios. Se meu esposo está... Bom dia, meu amor, bom dia, Deus abençoe você, que saudade, meu lindo. Se eu estou submetida ao meu Senhor, tudo vai bem. Se meu esposo está submetido ao poder de Deus, a nossa casa, o nosso casamento vai bem. E aí que entra a quebra, porque os homem não está submetido a Deus, mas querem que as suas mulheres estejam submetidas ao Senhor. Não dá. Então, cada um assuma as suas responsabilidades dentro do casamento, do matrimônio. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus entrar no seu trabalho, nos seus negócios. Deixa Deus entrar em tudo. Ontem eu ouvi assim, mas Deus tem que entrar. Deus tem que entrar em tudo. Eu digo, Jesus, Ele é tudo na minha vida. Jesus é que me dá sabedoria, Jesus que me dá estratégia, Jesus que me dá a direção. No Comunique nós ensinamos tudo à base da luz da palavra de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas querem atalhos, mas não tem atalho. O caminho é desafiador mesmo, é estreito, apertado, difícil. Mas o Senhor está comigo, lado a lado, caminhando, e eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. É assim que começa a autoridade espiritual. Se você não está submissa a Deus, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos da maneira que Deus quer, criá-los da maneira que Deus quer. Tudo provém da autoridade espiritual. Se eu não estou debaixo da cobertura de Deus, eu não vou conseguir gerir nada. Eu posso tentar com as minhas próprias forças, porque é livre-arbítrio, mas é muito melhor você ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. É leve, é fluido, mesmo que tenha situações adversas, porque a vida tem. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo que tenha dificuldade, o Senhor está ali caminhando contigo lado a lado, dando a mão, te sustentando, te alimentando, te fortalecendo. É esta certeza que eu tenho, é esta vida que eu levo com Jesus. Com Jesus. Sem Jesus não tem o porquê, porque Jesus traz cura, traz vida, traz salvação. Toda dor vai embora, toda depressão vai embora, tudo vai embora. Bom dia. Tudo vai embora quando Jesus está no caminho. Bom dia. Tudo vai embora quando Jesus está conosco. Por mais difícil que seja. Eu não sei orar. Diga Jesus. A música fala, I speak Jesus. Diga Jesus. Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Jesus vem aqui. Quantas vezes eu não conseguia nem falar um ai. Mas na minha mente eu dizia, oração no meu espírito, na minha alma eu dizia, Jesus me ajuda. Aqui. Porque tem momentos que a gente não consegue nem falar, né? Está na rua, está num lugar tão difícil. Mas aqui, minha mente, eu oro. Jesus me ajuda, Jesus me cobre com teu sangue. É assim, I speak Jesus. Eu digo Jesus. Jesus é cura, é salvação, é libertação. Então, o princípio básico, estar debaixo da direção de Deus para que tudo flua. Não dá pra gente caminhar sem Jesus. É mentira. Aqui tá, em Gênesis está falando, gente. Não foi eu que escrevi, não. Foi Deus que escreveu a palavra, trazendo a homens a inspiração. Quando eu vejo, eu falo, Deus, como é que eu consegui? Aliás, eu não consegui, foi o Senhor quem fez. Então, nós temos que nos render hoje à soberania, à vontade de Deus. Nós temos que nos render às mãos do Criador, deixar Ele conduzir. Para de querer fazer tudo sozinha. Resgata hoje essa autoridade espiritual. Sabe quando você tenta falar com uma criança, a criança não quer te obedecer, não quer e fica naquele chilique? Você fala, meu Deus, o que eu faço? É assim, bom dia. É assim mesmo. Mas quando você fala, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, me ajuda a cuidar dessa criança, do meu filho, me ajuda a cuidar do meu marido, me ajuda a cuidar disso aqui, me ajuda. Gente, o nome de Jesus é poderoso, mas isso tem princípios, tá lá em Gênesis, tô aqui mostrando pra vocês. Tudo que a gente fala, a gente tem que comprovar. E a Bíblia se prova sozinha porque ela é própria boca de Deus.
A gente quer entender a Deus. Primeiramente, consulte a palavra. Deus manda pessoas para falar conosco, Deus dá sonhos, eu tenho muitos sonhos, mas a primeira forma que Deus fala conosco é lendo a Bíblia. Quantas pessoas falam, me Pri, eu não sei, eu não entendo a Bíblia. Mas fala, Jesus, fala comigo. Eu também não entendi a Bíblia. Mas quando eu falei, Jesus, me ajuda a entender a tua palavra, porque Ele é a palavra, Ele é a vida. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está sendo falado dia após dia. De Gênesis a Apocalipse. Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, já fala de Jesus. Já anuncia. Desde a criação, desde Gênesis 1, Jesus já estava na criação. O Espírito Santo já estava na criação, o Espírito é o movimento. Diz lá em Gênesis 1, lá nas primeiras linhas fala que o Espírito se manifestava sobre as águas. O Espírito é o movimento. Jesus é vida. Jesus é o sopro de vida. E Deus é o nosso Criador. É um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É muito importante você ler, entender e começar a se alimentar, porque tudo começa a fazer sentido na nossa vida. Nada é por acaso, minha gente. Nada é por acaso. E aí, continuando para mais coisas lindas que Deus falou, eu quero falar para vocês também, pra vocês encaixarem na cabeça tudo e tudo começa a fazer sentido. Que o Éden, a palavra Éden vem do hebraico, aramaico. Éden significa planície e refere-se a Jesus. Então, se minha vida estiver fincada no Éden, que é Jesus, se minha vida estiver fincada na rocha, na superfície, na base, que é Jesus, tudo vai bem. Por isso que tem lá em Mateus a parábola da casa construída na rocha e na areia. Então, Éden, do hebraico aramaico, quer dizer planície, superfície sólida. Então, eu tenho que construir minha vida na rocha, em Jesus. Então, Éden refere-se a Jesus, Éden. E olha que coisa linda. Deus colocou um jardim no Éden. Deus colocou um jardim no Éden. Então, colocou naquele lugar, Deus plantou um jardim lá no Éden. Ou seja, Jesus é a nossa base. E aí, Deus colocou o quê? Um casamento, né? Quando eu falei pra vocês a minha visão sobre casamento, que eu entendi também. Então, se a nossa vida está baseada em Jesus, tudo que eu construí sob a rocha, que é Jesus, as coisas vão fluir. Mesmo que tenha desafios, a nossa vida vai fluir. E eu entendi que casamento é o jardim. E o mais lindo é que você pode ver que desde os primeiros capítulos de Gênesis, Deus já cita que o relacionamento, que a nossa vida sentimental, ela é muito importante para Deus. Por isso que nós temos que esperar no Senhor, saber fazer boas escolhas, deixar Ele escolher, porque nós somos incapazes mesmo. Quem a gente escolhe errado. Por isso que a gente tem que chamar Jesus, o que eu faço? O que eu faço agora? E não escolher pela aparência, mas escolher pelo interno, pelos valores, por aquilo que é inegociável. Então, quando eu baseio a minha vida em Jesus, porque a minha vida pertence a Ele, tudo flui. E o jardim é o casamento. Sim, nós temos que casar e ser feliz. Deus não criou ninguém para infelicidade. Nós podemos optar pela infelicidade, é livre-arbítrio. Como Deus o Éden teve. Comam do fruto que está aqui, não coma dessa árvore. E a mulher foi levada, seduzida a comer do fruto que estava na árvore proibida. Mas nós temos livre-arbítrio. Mas quando nós temos a palavra de Deus gravada no nosso coração, a gente vai entender que apesar da minha vontade, apesar da minha curiosidade, eu vou seguir e vou obedecer o que Deus fala para mim, porque Ele sabe. Deus é meu Pai, Ele sabe de todas as coisas, Ele me guarda, Ele me protege, Ele tá vindo lá na frente que eu não posso ver, porque eu sou limitado, eu sou ser humano. Mas caminhar com Deus te livra de muitas coisas. Caminhar, ser submissa a Deus, te livra de muitas coisas, até de más escolhas. Por isso que eu tenho que caminhar com Jesus. Ontem me falaram assim, mas tudo é Deus? Sim, tudo, Ele é tudo. Então tudo é Deus, Ele é tudo.
Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que o outro tá pensando, vai falar, ele tá onde eu não tô, ele fala com quem eu não posso falar, Deus vê tudo. Então eu tô aqui, eu sou limitada geograficamente, mentalmente, fisicamente, mas Deus não é limitado. Deus não dorme, Deus não perde a hora, Deus chega na hora certa, Deus é Deus. Gente, continuando aqui. E o homem e a mulher, como em toda a vida, eles são responsáveis por aquilo que Deus faz, por aquilo que eles estão fazendo. Nós somos responsáveis, a raça humana é responsável, você é responsável, eu sou responsável. Nós temos essa autorresponsabilidade. Então tudo que eu faço, eu vou arcar. Se eu sou obediente a Deus, eu vou me livrar de consequências ruins. Mas se eu não quiser obedecer, eu vou arcar. Então por isso que eu tenho que caminhar com Jesus e ouvir a voz dele. Bom dia, então, o que acontece? O homem e a mulher são responsáveis por esse jardim que é o casamento, responsáveis pelas suas próprias vidas, responsável por tudo que faz. Deus não te livra da responsabilidade, mas ele te dá responsabilidade. Porque se você seguir as coordenadas divinas, você fará boas coisas. Isso é fato. Isso é fato. É como 1 mais 1 dá 2. Mas o homem, o ser humano, ele é tão difícil por causa do pecado, que quer pender para aquilo que ele quer fazer. Mas nós temos que nos sujeitar a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, aqui ele fala, homem e mulher são responsáveis pelo jardim. Jardim é também o casamento, é a vida. Nós somos responsáveis. Deus nos deu tudo para nós desfrutarmos com a mão dele, com o auxílio dele, porque sem Jesus eu nada posso fazer. E é verdade. Não dou um passo sem que Deus me fale bom dia. Então, presta atenção aqui, somos responsáveis. Deus é justo e nos ensina a sermos responsáveis. E o mais lindo de tudo é que no 2, depois vocês leiam todo o Gênesis 11, Gênesis 2, e no 2 ele fala que água brotava da terra. Terra, homem, água, Jesus. O Senhor brota de nós, ele está dentro de nós. O Senhor habita em mim, apesar de ser tão grande, tão poderoso, tão magnífico, ele escolheu habitar em mim, escolheu habitar em você. Então o Senhor habita em nós e dentro de nós flui fonte de águas vivas. Mas como é que flui se eu não tenho Deus na minha vida? Eu preciso chamar. Jesus, eu quero fluir. Eu quero essa água que é insaciável, que nunca vai ter fim, como a mulher samaritana fez lá em João 4. Então deixa Deus te guiar, deixa Deus te fluir, deixa, só deixa. Porque fala que da terra brotava água. Gente, onde se viu da terra brota água? E o homem foi criado da terra, do pó da terra. Isso é magnífico. Nunca vamos conseguir reproduzir em laboratório a terra que brota água. Isso é mão de Deus. Bom dia. Isso é mão de Deus, isso é milagre. Isso é Deus, não tem como, porque ninguém explica Deus. Ele é sabedoria, ele é inteligência. E a lógica divina confunde a humana. Então você pode estudar, você pode fazer o que você bem quiser, mas não se compara a ter a soberania de Deus, ter a sabedoria de Deus. Então, aquela água regava todo o jardim. Então eu entendo que quando eu estou com Cristo, quando eu bebo de Cristo, ele é minha água. Água que não tem fim. Então tudo vai fluir, tudo vai irrigar. Quando eu coloco Deus na minha vida, tudo flui, tudo começa a fluir. E essa água não tem fim, como Jesus falou para a mulher samaritana, João 4, já falei sobre aqui. Essas águas que fluem, gente, porque é maravilhoso. Então, deixa Deus habitar em você, deixa Deus fluir, se alimente dele dia e noite. Assim como você toma café da manhã, almoça, janta, etc e tal, se alimente de Deus, ore, fala com ele, conversa. Então nós estamos entendendo todo o fio da meada, né? Todo o fio da meada. E lá em Gênesis, tá toda a configuração nossa. Sabe o manual de instruções? Que você compra algo, você fala assim, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui, né, para não queimar.
Então, o nosso manual de instrução está na palavra de Deus. E logo em Gênesis está toda a configuração da raça humana. Está toda a configuração original. Cabe a nós sentarmos, lermos a Bíblia e falar: Senhor, eu quero essa configuração original na minha vida. Não quero mais fazer da minha vontade, do meu jeito. Eu quero ser uma mulher auxiliadora, eu quero ser correspondente, eu quero ser obediente, eu quero que meu marido, eu quero que meu futuro marido, eu quero que meus filhos também te obedeçam, te amem. Isso é submeter tudo à mão de Deus. É fácil ser obediente? Não, não é fácil. Não. Você gosta de falar com seu filho? Ele não te obedecer? Não, você não gosta. Bom dia. Obviamente, quando você fala pro seu filho, não faça isso, ele faz, você fala: caramba, o que eu falei de errado? Ele não entendeu, eu falei outra língua. Mesma coisa conosco. Deus fala, nós temos que obedecer, porque os filhos obedecem, mas os rebeldes desobedecem. Então, em Gênesis está toda a nossa configuração original. A nossa essência está na palavra, a nossa essência está desde Gênesis. Deus é tão claro que Ele mostra detalhadamente tudo como é e como pode ser. A partir do momento que a gente se submete a Deus, se entrega de verdade para Ele. Porque tudo tem que ser verdadeiro, genuíno, senão nada flui. E Ele nos dá de volta essa autoridade espiritual que foi perdida lá no Jardim do Éden, porque tudo é livre-arbítrio, tudo é escolha. Mas quando eu entendo que obedecer é melhor, eu vou escolher obedecer. E assim como com os nossos filhos a gente fala uma vez, a gente quer que eles obedeçam, com Deus também. Ele fala uma vez, Ele quer que nós obedeçamos. Porque depois a gente é retrabalho, né? Em administração, a gente fala sobre retrabalho, que é ruim ter retrabalho, né? Fazer de novo, tudo de novo. É tão fácil você fazer, tá programado assim, faz assim e acontece. Não, a pessoa quer fazer do jeito dela. E não precisa disso, gente. Pra que ter dor de cabeça se Deus tá falando conosco? Mas esse falar, esse ouvir é diário, sabe? Não é uma fórmula mágica, não é plim. Não, é ouvir. Você vai conhecendo o seu filho vai te conhecendo no dia a dia, na criação. Cada um é cada um. Deus é nosso Pai. E com cada um Ele fala diferente, mas Ele fala. Não tem uma massa para todo mundo, uma massa de bolo. Ah, a receita de bolo é assim, não. É todo dia orar, todo dia buscar. Deus, eu não tô entendendo. E você vai afilando, você vai, condicionando a sua vida, o seu ouvido a Ele. Porque tudo Ele fala. Tudo Ele fala. Tudo tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus. E lembrando que é novembro de liberações. Que você se libere de você mesmo. Que você resgate a sua identidade em Cristo, a sua autoridade espiritual hoje. Presta atenção, gente. Agora eu te falo uma coisa. Já entendemos sobre a configuração original e que nós podemos resgatar toda a nossa essência, toda a nossa autoridade espiritual, todo o nosso poder de domínio em Cristo. Sabe quando você tá perdendo a situação, você fala: opa, dar de volta pra cá? É isso que Deus quer. Deus quer te entregar de volta essa chave da vitória, essa chave de controle. Mas não é meu controle, é controle dele, mas ele te faz ter autoridade. Então, por um homem, Adão, entrou um pecado no mundo, entrou o pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Se tem aqui, não faça isso, você faz, você está em pecado, você está desagradando. Quando eu amo alguém aqui na terra, né? Eu quero agradar aquela pessoa. Se aquilo não faz bem para ela, ela não gosta, eu não vou desagradar, porque eu a amo. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que agradá-lo, tenho que obedecê-lo. Isso é primordial, né? Então, por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também entrou a salvação, a redenção, o perdão, a ligação, a religação. Se por Adão tivemos toda a configuração e a desconfiguração depois, bom dia, Deus abençoe. Se por um homem tivemos toda a configuração alinhada,
Escute bem, alinhamento. Estamos em tempo de alinhamento. Já falo sobre alinhamento para vocês aqui já tem um tempo. Se por um homem chegou a configuração alinhada e por um homem também foi desconfigurada essa configuração, por um outro homem entrou uma nova configuração. Jesus. E sobre Jesus está as nossas dores, nossos pecados. Nós temos que entregar aos pés da cruz. Entregar, confessar, deixar. Aquele que se arrepende desse alcança a misericórdia. Então, Adão errou, mas Jesus veio para resgatar, para curar, para nos trazer de volta essa autoridade espiritual. Esse domínio, pegar assim, ó, opa, resgatar toda essa essência, tudo isso que foi perdido. E realmente Deus tem falado comigo sobre essência há 3 anos, desde 21, desde que começou o café, bem antes do café começar. Lembrando que o café faz 3 anos agora em dezembro, dia 5 de dezembro. E falamos em 9 de abril do ano passado sobre essência, que é o Espírito Santo de Deus. Então, presta atenção. Olha que interessante. Para nós caminharmos e entendermos mais e mais a Deus, há também princípios. Da mesma maneira que Jesus nos trouxe vida com abundância, nos trouxe o resgate, nos trouxe tudo isso, Ele nos ensina como viver, como resgatar. Certo? E aí, olha só uma coisa, gente. Em Marcos 9, a partir do 14, Jesus conta sobre a parábola de um menino endemoniado. E o contexto da história é Marcos 9, a partir do 14. Tem um menino endemoniado e ninguém conseguia expulsar aquele demônio daquela criança. E ele já era provavelmente um mocinho, né? 10, 12, 13. E Jesus pergunta para o pai, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Ou seja, aquela criança já estava sendo perturbada há muitos anos. Imagina para uma criança estar assim, para o pai, para a família. É um tormento para todo mundo, né? E tem muitas pessoas que estão realmente endemoniadas e nem sabem. Mas algo chama atenção. Nossa, isso aqui não tá legal. Isso aqui... Então, quando Cristo habita em nós temos esse discernimento espiritual para saber se aquilo é divino ou é maligno. Certo? Então, em todo Marcos 9, 14, a partir do 14, Deus fala essa parábola, né? Na verdade, não é uma parábola, é uma coisa real. Parábola mesmo é uma ilustração, mas aqui é a história do menino endemoniado. E os discípulos não estavam conseguindo tirar aquele mal, né? Tirar aquele demônio. E Jesus falou assim, traga ele aqui. Quando chegou perto de Jesus, começou a se estribuchar, pular, e Jesus repreendeu e falou, sai todo mal, vou ler para vocês aqui. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Respondeu ele, muitas vezes o Espírito tem lançado ele no fogo, na água para matar, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí o Senhor falou para o pai, você podes? Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Para nós resgatarmos a nossa autoridade espiritual, nosso lugar, nós temos que ter fé. Fé. Só se aproxima de Deus quem tem fé. Quem não tem fé não se aproxima de Deus. Isso é um passo muito importante. Resgatar a nossa essência tem que ter fé. Se não tiver fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus? A fé, a obediência, a confiança. E uma coisa está ligada à outra. Aí, imediatamente o pai do menino trouxe e ele falou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O que nos paralisa também de ter esse resgate, de ter essa vida fluida com Deus é a incredulidade. Porque a gente se depara com uma situação e fala, meu Deus, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Eu chamo por Jesus, Ele me faz avançar, Ele me faz, ir além. Tudo é o princípio da fé. Confiança no Senhor. Não olhar com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Então, o pai falou, eu creio.
ajuda a minha incredulidade. Quando a gente confessa algo que está ali nos machucando, nos maltratando, o Senhor entra com a intervenção divina e muda a nossa história. Muitas pessoas são orgulhosas, falam assim, eu não vou confessar. Tanta coisa. Mas Deus quer que nós confessemos, verbalizemos aquilo que nos faz mal. E Ele faz todas as coisas. Então, o pai falou, ajuda a minha incredulidade. E aí, nisso, a criança foi pro meio daquela roda, né? E Jesus expulsou. Até achando que ele tinha morrido, porque ele ficou parado, ele estava se estribuchando. Depois vocês vão ler todo Marcos 9. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Deus está falando, se você quer ver coisas novas na sua vida, se você quer ver coisas novas na sua vida, tem o princípio de fé, bom dia, tem o princípio de fé, de obediência e de jejum e oração, bom dia. Gente, tá tudo na Bíblia. Não fui eu que escrevi isso aqui não, foi Deus que falou. Então, assim, princípio de resgate da nossa autoridade espiritual. Obediência, confiança, resgate, voltar para a essência que está em Gênesis. E, sobretudo, obediência. Não dá nada para fazer operações delicadas. Nós temos que sempre estar sob jejum e oração. Vida vigilante. Vida vigilante. É impossível a gente caminhar com Deus e não ver milagres acontecendo, porque milagre é milagre. Não se explica, mas se vive jejum e oração. Jejum dá trabalho? Claro que dá. Ficar sem comer, tirar coisas que eu gosto, me submeter à vontade de Deus, dá trabalho. Mas é gratificante, porque se eu sou discípula de Cristo, eu obedeço o que Ele está me falando. A questão é obedecer a palavra, obedecer os princípios. Não dá para viver sem jejum e oração. Você quer que algo seja desbloqueado? Jejua e ore. Você quer que algo aconteça? Jejua e ore. Clame por Jesus e jejue e ore. Clame por Jesus. Tenha confiança nele. Tenha fé nele. E jejum e oração. Não dá pra gente seguir nessa vida sem estar submetido à vontade de Deus. Você quer uma cura? Jejum e oração. Não para receber o milagre, mas para viver o milagre que começa em você. As mudanças. É uma entrega e obediência. Chame por Jesus. I speak Jesus. Chame por Jesus. E desta maneira, você terá a sua identidade resgatada, curada e a sua autoridade espiritual refeita através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós temos a autoridade espiritual. Nós temos que usar o nome de Jesus. Mentiras correm por aí dizendo que, Jesus, não. Você está botando o nome de Deus em vão. Não. Sabe o que é botar o nome de Deus em vão? É quando você desonra o nome dele com a sua vida, porque se eu sou feita para honra e glória do Senhor, se eu sou imagem e semelhança de Deus, então tudo que eu faço que desagrada a ele, estou colocando o nome de Deus em vão. Mas quando eu falo, Jesus me ajuda, tem misericórdia, Jesus vem aqui, quando eu chamo por Jesus de maneira genuína, verdadeira, clara, eu não ponho o nome de Deus em vão. Você entendeu a diferença? Porque quanto mais eu falo Jesus, 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 o mal vai embora. Porque onde Deus está, o mal tem que sair. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Nós somos luz, nós somos sal. Nós temos que fazer a diferença. E temos que seguir essa comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é uma escolha, é uma direção, uma obrigação. Se eu fui salva, curada, liberta, eu tenho que fazer também. Porque Deus fala para nós lá em Mateus 28 que anunciar o evangelho. E vocês farão obras maiores do que eu fiz. Mas tudo isso tem princípio, fé, obediência, confiança, jejum e oração. Proximidade com Deus. Aí Deus te dá essa autoridade. Uma vez
um pastor nosso falou algo muito bacana, interessante, que é verdade. Se eu aparecer assim, toda de branco, linda, dourada, com a blusa seja forte, corajosa, no meio aqui da Avenida Ana Costa, que é uma grande avenida aqui em Santos, vão passar por cima de mim, porque não vou reconhecer, mesmo estando de dourado. Agora, se eu aparecer com a roupa da CT, né, lá na frente da avenida, arrumando o trânsito, vão reconhecer, porque essa roupa aí é de CT. Opa, vamos parar que a CT chegou. Mesma coisa com Jesus. Se eu falo, sai agora, e não dou o nome de comando que é Jesus, nada acontece. Mas quando eu estou vestida do reino, lembra de Esther que eu falei pra vocês em setembro, mas quando eu estou vestida do reino, vestida de Jesus, vestida do reino, eu falo, sai em nome de Jesus. Isso é autoridade espiritual. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando eu estou vestida do reino, vestida de Cristo, bateu em retirada em nome de Jesus. E enfermos serão curados, demônios serão expulsos. E muitas outras coisas vão acontecer quando a gente resgata a nossa autoridade espiritual em Cristo Jesus. A nossa identidade é reconfigurada. A nossa essência volta, porque Jesus é quem faz. E nós somos aqui o quê? Somos ferramentas, somos diamantes. Cadê o diamante, gente? Somos diamantes, ó. Somos preciosos aos olhos do Senhor Jesus. Não é pela minha força, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do nome de Jesus, é por Jesus. E Ele viveu nessa terra. E quando Ele foi, Ele deixou dentro de mim o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que traz vida, que traz movimento. Mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus trino, mas cada um dele tem a sua atribuição. E quando eu clamo, Jesus me cura, em nome de Jesus, Ele traz a cura. Quando eu falo, Espírito Santo de Deus me dá a direção, porque o Espírito convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele dá sabedoria, Ele dá direção e traz o movimento. Então é importante nós estarmos caminhando com Cristo, entendendo dia após dia o que Ele quer de nós. Então se vista do reino hoje, em nome de Jesus. Ah, Priscila, eu não sei como eu vou me vestir do reino, eu não sei nem o que eu falo. Fala Jesus. Fala Jesus, entra na minha vida, reconstitui tudo, restaura tudo em mim, reseta e faz tudo novo, porque é novembro de liberações. Liberações, Deus vai liberar, mas eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar vestida do reino para poder avançar nesse novo tempo que Ele já começou. Ele já está fazendo. Diga Jesus. E agora, Romanos 8, a vida pelo Espírito. Porque é o Espírito que nos direciona, que nos controla. Bom dia. Romanos 8 fala o seguinte, a vida pelo Espírito. Tem aqui uma postagem lá de abril sobre andando em Espírito, que é maravilhoso. Romanos 8:15, minha gente, que fala o seguinte para nós. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, com letra maiúscula agora, hein? Espírito de Deus, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, letra maiúscula, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Glória a Deus, ou seja, Cristo tem para nós uma vida vitoriosa, de paz, de alegria. Sim, Ele fala, teremos dificuldade, sofrimento, mas no mundo tereis aflições. Tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vocês estão vendo que o resumo desse café de hoje, de autoridade espiritual, é: Cristo é o nosso resgate. Cristo é nossa vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo. I speak Jesus. Eu falo Jesus. E quando eu falo Jesus, tudo se submete. Tudo.
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, em Cristo, eu tenho uma nova identidade. Eu passo a ser filha de Deus. Através de Jesus, eu sou filha de Deus. Eu fui religada ao Pai, ao Criador. E através de Jesus Cristo, eu resgato a identidade, eu resgato toda essa questão de poder que Ele me dá. Zeladoria. Ele me traz fé, Ele acrescenta fé, Ele flui de mim. E aí Ele vai acrescentando, Ele vai fazendo uma limpeza na minha vida, certo? Vai tirando as ervas daninhas, mas tudo se dá através de Jesus Cristo. Então em Cristo eu sou amada, perdoada, vitoriosa, curada, liberta, próspera, sou embaixadora de Cristo aqui na terra. E eu sei porque eu fui chamada. Fui chamada para curar, fui chamada para libertar, fui chamada para propagar a palavra de Deus. Nós fomos chamados. E eu sou submetida à voz do Espírito Santo de Deus. Deus é quem dirige a minha vida, Ele que controla a minha vida. Eu sou submissa ao Espírito Santo de Deus. Eu ando em espírito. Minha carne quer para um lado, minha vontade humana quer para lá, mas Deus fala que é para lá e para lá que eu vou. Submissão. Não chegamos a lugar nenhum sem estar submetidos à vontade de Deus. É duro? É pesado? É. Mas Cristo nos ajuda. Seja hoje submisso em nome de Jesus. É por este caminho, por Jesus, que a autoridade espiritual, que nós nos vestimos do reino e vamos à frente. Não tem fórmula mágica, não tem tomar uma aguinha, não. É um caminho que eu percorro com Cristo. E Ele me dá todas as diretrizes. E eu tenho que consultar ao manual de instrução que é a Bíblia. E resgatar toda a minha essência como mulher, como homem, como filho de Deus. Agora eu te falo, entregue tudo a Jesus hoje. Entregue tudo a Jesus hoje. E tenha a sua vida mudada, restaurada. Resgate essa sua essência. Qual é a essência? De filha, de perdoada, de amada, de mulher, de homem. Assuma o seu lugar. Tome o lugar de mulher, tome o lugar de homem. Mulher, qual foi a configuração lá do Éden para as mulheres? Auxiliadoras. Peças mais frágeis. Amadas, queridas, protegidas, correspondentes. E qual é a função do homem? Trabalho mais pesado fica para o homem. Ele zela pelos seus, assim como Cristo zela por nós. Então hoje é o dia de você resgatar a sua essência em Cristo, resgatar a sua identidade e resgatar a sua autoridade. Se você quer hoje, eu vou orar, você repete uma oração comigo, amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor me trouxe até aqui e eu quero neste dia resgatar a minha identidade com Cristo, a minha identidade em Cristo, a minha essência, os meus valores, a autoridade espiritual que um dia foi perdida. Jesus, eu reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer. E sei que Tu és o Filho de Deus. E a partir de hoje eu me torno filha e filho de Deus. Perdoa os meus pecados, sara minha vida, reconstrói, cura-me, liberta. Eu me entrego para Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te reconheço, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. Faz de mim o que bem Tu queres. Cumpre em mim a Tua vontade, cumpre em mim o Teu querer e flua sobre mim. Traz essa água, traz esse alimento, flua, alimenta-me e todos os buraquinhos que estiveram até hoje em abertos, o Senhor tem o poder de fechá-los. Cura a minha alma, cura-me e restaura-me. Restaura-me, Senhor, em nome de Jesus eu clamo por Jesus.
Muito obrigada, me veste do teu reino, Jesus. Me reveste da tua autoridade espiritual. Obrigada pelo resgate hoje feito. O teu sangue está sobre mim. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. A partir de hoje, estão todos reconfigurados em Cristo Jesus. E viva plenamente, sabendo que eu clamo por Jesus e Ele vem. Agora você é filha e filho de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feliz semana, feliz mês, em nome de Jesus. E na próxima quinzena nós estaremos de volta em nome de Jesus. E falo uma coisa pra vocês, gente. Passa no link da bio e confere todas as novidades, tá bom? Em nome de Jesus. Lá fala sobre o fundo missionário. O generoso abençoa. O generoso abençoa. Quem dá alívio será aliviado. Quem dá água, né? É muito lindo, Provérbios 11 fala sobre isso. Seja abençoador. Conheça o nosso fundo missionário, tá lá no link da bio. Também temos o nosso Diamond Friday, começou sexta-feira. Algo incrível que Deus colocou no meu coração para mulheres e empreendedores, aquelas que querem empreender. Passa lá no link da bio e veja tudo sobre nós. Que Deus te abençoe. Vou tirar um print agora, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Destrói cadeia. Deixa eu ver se eu consigo trazer pra cá. Ai. Compartilhe essa live, gente. Que mais pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Aqui, assim. Deixa eu ver quando é que tá, gente. Opa. Bom, não consegui tirar print, depois eu tiro print. Se alguém conseguiu tirar print, me manda. Eu não tô conseguindo tirar print daqui. Não tem problema, gente. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Em nome de Jesus. E clame por Jesus. Pois ouça essa música. I Speak Jesus. Não tá lento agora, não tem problema. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, 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 beijo. Tchau. Opa. Ai, pera. Gente do céu. É pra fechar a live.